Paraíso dos Deuses Demoníacos Capítulo 23 Os últimos 3 meses a técnica de espada Shaotick foi criada por um sábio senhor quando ele estava observando o pico de uma montanha imponente. Um ponto importante desta técnica de espada era poder visualizar a majestade e grandeza das montanhas, cada movimento e cada ataque tendo que ser tão pesado quanto uma montanha. Embora soasse muito misterioso, na verdade significava que era preciso usar mudanças na mente para provocar mudanças no sangue. Por exemplo, quando uma pessoa escalou o pico da montanha e olhou para as outras montanhas e riachos aos seus pés, essa pessoa naturalmente se sentiria aberta. Ou quando alguém fica à beira-mar, olhando para o mar sem fim, naturalmente se sente relaxado e em paz. Quase todas as técnicas de espada criadas após a observação atenta da natureza por seus inventores eram assim. Através da observação da natureza, pode-se compreender o conceito interior e, em seguida, aplicá-lo de tal forma que mudaria o estado dentro do corpo humano. Assim como a pressão arterial de uma pessoa aumenta quando fica com raiva, ou quando se sente assustada ou nervosa. Quando uma pessoa estava feliz e relaxada, os vasos também estariam relaxados. Até mesmo a carga sobre os órgãos seria aliviada. Esta foi a teoria por trás do estado mental que afeta o estado físico. Quanto ao Shaotick, carregava o conceito da majestade das montanhas, juntamente com movimentos que torciam os músculos e ossos para massagear os órgãos e nutri-los. O órgão mais importante para treinar era o coração. O objetivo final era fortalecer o coração, permitindo que o fluxo sanguíneo fosse tão estável quanto uma montanha, fortalecendo a capacidade do sangue de fornecer nutrição, mudando o físico e aumentando a força física. Embora Fang Xingjian não entendesse completamente o princípio dentro da técnica, ele adquiriu todo o processo de Kaunitz. Além disso, como Kaunitz tinha um talento excepcional para começar, ele não cometeu erros com o ataque caótico de nível 12, tornando o processo de aprendizado de Fang Xingjian mais suave. Fang Xingjian confiou em seu talento sobrenatural para pegar esse conjunto de técnicas de espada. Mas mesmo assim, ele ainda estava sendo muito cuidadoso, já que o processo dependia da capacidade do estado mental de afetar o corpo humano por dentro. O corpo humano era extremamente complicado, e o estado mental de uma pessoa mudava muito rapidamente. Além disso, tratava de elementos importantes, como o sangue e o coração. Portanto, nem mesmo o menor descuido foi permitido. Os movimentos de Fang Xingjian eram lentos, semelhantes aos de um velho. Ele empurrou para fora com cada postura de espada apenas pela metade ou um terço do requisito real, depois parando para analisar, cuidadosamente e experimentá-lo repetidamente. Pode-se dizer que esta foi a velocidade mais lenta em que ele já havia praticado. A técnica neste ataque caótico é ainda mais difícil do que da técnica da espada divina dos 9 Yang. Além disso, não tenho um professor para me instruir ao meu lado. Se eu fizer um movimento errado, meus vasos sanguíneos podem estourar e os órgãos se deteriorarem. Mas, felizmente, o talento de Fang Xingjian foi excelente. Ele analisou lentamente as posições de Shaotick e logo conseguiu uma compreensão geral delas depois de alguns dias. Depois de mais ou menos 10 dias, ele já era capaz de praticá-los sem problemas. Se o professor de artes da espada de Teresia visse isso, ele ficaria tão chocado que seus globos oculares saltariam. Assim, Fang Xingjian ia para a escola de artes da espada uma vez de manhã e outra à tarde para lidar com algumas tarefas e fazer sua refeição, passando o resto de seu tempo nas ruínas abandonadas, praticando suas técnicas de espada. Vendo como Fang Xingjian saía para praticar diariamente, as pessoas da escola de artes da espada estavam inicialmente cheias de desprezo, depois gradualmente pararam de se importar. Depois de 2 meses, eles se acostumaram com as ações de Fang Xingjian. Ogden havia dito a Fang Xingjian que era inútil evitar Kaunitz assim, aconselhando-o a se desculpar. Lambert perguntou a Fang Xingjian se ele precisava de ajuda. Vivian não havia falado mais nada com Fang Xingjian. Ela agia como um pavão orgulhoso, constantemente acompanhando Kaunitz e exibindo seus encantos. Kili também falou com Fang Xingjian sobre isso. Ouvi dizer que você e Kaunitz tiveram alguns desentendimentos. Você precisa de mim para intervir para mediar? Não importa o quão poderoso o clã Teresia seja, Kaunitz teria que me mostrar algum respeito. Fang Xingjian balançou a cabeça e disse, professor, não há necessidade disso. Sinto-me mais à vontade praticando sozinho ao ar livre. Durante esse tempo,
Ele também conseguiu que eles se registrassem na seleção da prefeitura, e Kaunitzes levou alguns dos alunos para participar da reunião de Trizia. Kaunitzes agora andava junto com Vivian, e aos olhos daqueles que frequentavam a escola de artes da espada era como se eles já fossem um casal. Até Ogden começou a ser mais educado com Vivian quando a viu. Claro, todos ainda passavam a maior parte do tempo praticando a espada. À medida que a seleção da prefeitura se aproximava, o clima nos campos de treinamento também ficava mais sombrio, como se o ar estivesse tão tenso que se pudesse espremer água. Invisivelmente, muitos guerreiros também vieram para a cidade vindos das proximidades para participar da seleção da prefeitura. Assim, o tempo passou muito rápido. Mais 3 meses se passaram e finalmente chegou o dia da seleção da prefeitura. No pátio abandonado, Fan Xingjian parou seus movimentos e exalou profundamente. Shao Tixtric, Silvermoon Prayer Sword Technique, Descent of Til Lilith 13 Style Foundation Sword Technique. Cada um desses conjuntos de técnicas de espada era extremamente profundo e podia penetrar nos mistérios do corpo humano. Para alguém com talento medíocre, mesmo com a base de outras técnicas de espada, ele provavelmente precisaria de 5 ou mais anos para dominar completamente cada uma das técnicas até o nível máximo. Afinal, Kaunitzes, um gênio vivendo a vida de um aristocrata, recebeu orientação de vários professores bem conhecidos e praticou artes da espada desde jovem para que pudesse atingir o domínio completo dessas 4 técnicas aos 16 anos. Quando Fan Xingjian atingiu o nível 10 para a descida da luz sagrada, ele percebeu que os princípios desta técnica de espada se sobrepunham ligeiramente aos da técnica da espada divina dos 9 Yang, o que levou à ausência de aumentos nos atributos. Ele também considerou se seria possível complementar as vantagens e desvantagens das duas técnicas de espada. No entanto, mesmo tendo talento suficiente, ele não tinha experiência suficiente nas artes da espada. Portanto, depois de falhar algumas tentativas, ele decidiu desistir. A partir daí, ele decidiu dedicar toda a sua energia ao treinamento Shao Tixtric, a Silvermoon Prayer Sword Technique e a 13 Style Foundation Sword Technique. Ele dormia apenas 3 horas por dia, praticando técnicas de espada não apenas quando estava acordado, mas às vezes até em seus sonhos. No final do dia, Fan Xingjian às vezes sentia tontura, outras vezes seu corpo ficava mole e às vezes emoções odiosas surgiam em seu coração. Mas quando ele se lembrou daquela noite, e lembrou daqueles sentimentos vingativos, ele se forçou a se acalmar e continuar com sua prática de espada. Contando o tempo que lhe restava, a vida útil de Fan Xingjian era de apenas 4 anos e meio. Não havia outra saída para ele. E seus esforços foram recompensados. Um dia antes da seleção da prefeitura, Fan Xingjian finalmente completou a missão que ele achava impossível. Ele havia dominado completamente os 3 conjuntos de técnicas de espada, ou seja, Shao Tixtric, a Silvermoon Prayer Sword Technique e a 13 Style Foundation Sword Technique até o nível máximo de 20. Shao Tixtric deu a ele 4 pontos adicionais em força, 4 pontos em agilidade, 8 pontos em resistência e 4 pontos em flexibilidade. A técnica da espada de oração da lua prateada deu a ele 3 pontos adicionais em força, 3 pontos em agilidade, 5 pontos em reação, 3 pontos em resistência e 3 pontos em flexibilidade. Ele gastou o maior esforço na técnica da espada da fundação, 13 e recebeu 2 pontos em força, 2 em agilidade, 2 em reação, 2 em resistência e 2 em flexibilidade. Pode-se dizer a partir dessas estatísticas que quanto mais seus vários atributos aumentavam, mais forte seu físico se tornava e menos atributos adicionais ele ganhava com as técnicas de espada. Por um lado, era porque os atributos do potencial de seu corpo eram cada vez menos desperdiçados. Por outro lado, também era porque quanto mais seus atributos cresciam, mais difícil era para ele aumentá-los através do treinamento. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 24 começar nos últimos 3 meses. Além do aumento de atributos causado pelo domínio das técnicas, os atributos fundamentais de Fan Xingjian também foram aumentados devido ao longo tempo que ele passou treinando. Assim, os atributos atuais de Fan Xingjian eram: nome Fan Xingjian 16 anos escudeiro do guerreiro da ocupação nível 9 força 36 agilidade 42 reação 23 resistência 30 flexibilidade 32 técnicas,
Agarrar espada com uma mão nível 20 nível de barra cruzada 20 técnica da espada do urso pardo nível 30 técnica da espada da águia nível 30 técnica de espada fortalecimento corporal estilo Tenauer nível 30 técnica da espada divina dos 9 Yang nível 20 ataque caótico nível 20 técnica da espada de oração da lua prateada nível 20 descida da luz sagrada nível 10 técnica de espada de fundação estilo Teresia nível 20 especialidades, esgrima genial, instinto de sobrevivência, cura interna, treinamento interno, especialista em espadas. Ele agora possuía mais que o dobro da força que tinha 3 meses antes. E sua velocidade agora era rápida o suficiente para deixar uma pós-imagem se estivesse a uma curta distância. Ele agora era capaz de ficar energizado o dia inteiro com apenas 1 ou 2 horas de descanso por dia, especialmente devido à sua força física aprimorada pelo desenvolvimento de seus órgãos internos. Ao mesmo tempo, a fusão de seus músculos, ossos, sangue e órgãos aumentou muito sua flexibilidade, permitindo que ele executasse várias técnicas de espada com o controle perfeito sobre a quantidade de poder. Neste momento, Fang Xingjian ganhou 3 especialidades adicionais enquanto praticava suas técnicas de espada para a força interna. Cura interna, possui certo controle sobre os órgãos internos, permite despertar os músculos e ossos usando força de vontade, restringindo lesões internas e forçando feridas internas a curar temporariamente. Treinamento interno, a força de vontade subjetiva pode ajudar o intestino a digerir e aumenta muito a capacidade de absorção, aumentando assim os efeitos do treinamento de artes marciais e melhorando a taxa de absorção de alimentos. Das 2 primeiras especialidades, uma permitiu que Fang Xingjian curasse seus próprios ferimentos internos, enquanto a outra aumentava o grau de aprimoramento de atributos durante a prática de artes marciais. O outro, especialista em espadas, fez Fang Xingjian se sentir um pouco perplexo. Especialista em espadas, aumenta o potencial acumulado de praticar artes com espadas. Ele havia alcançado essa especialidade depois de aperfeiçoar a técnica da 10ª espada até o nível máximo, mas não entendia seus efeitos e desistiu depois de pesquisar por um tempo. Mal sabia ele que era uma especialidade que Kaunitz sempre sonhou em alcançar, e para a qual ele veio até a escola de artes da espada para isso, com a intenção de aprender as técnicas básicas de espada da escola em uma tentativa de obtê-la. No momento seguinte, enquanto Fang Xingjian casualmente cortava o ar, a pós-imagem negra da espada se conectou com sucesso em como uma nuvem de névoa negra explodindo e se dispersando no ar. A lâmina cortou o ar, criando um zumbido explosivo. O ar continuamente comprimido formou ondas de choque que foram empurradas para fora. Eles eram semelhantes ao que da espada atingindo o chão e as paredes, ao mesmo tempo em que criava leves sons de crepitação. Comparado com o atual Kaunitz, Fang Xingjian percebeu que já era capaz de esmagar Kaunitz tanto em termos de atributos quanto de esgrima. Isso aumentou sua autoconfiança para a seleção da prefeitura. Dando um passo à frente, Fang Xingjian era como uma flecha rasgando o ar enquanto gritava uivos contínuos, e chegou à base da parede em 1 segundo. Em seguida, deu um passo pesado com a perna direita, emitindo uma série de sons surdos, como se o chão tivesse estremecido por um momento. De repente, uma explosão revelou um pequeno buraco do tamanho de uma pegada. Em meio à superfície em ruínas e rochas voadoras, Fang Xingjian já havia virado pela parede e se dirigido para a área de exame. À medida que a seleção da prefeitura se aproximava, Kirst gradualmente começou a se encher de estranhos. Eles eram guerreiros que vieram para as seleções das cidades vizinhas, vilas ou até aldeias. De acordo com os números oficiais, mais de 3.000 pessoas participaram da seleção da prefeitura de Kirst. Enquanto corria todo o caminho para a área de exame, Fang Xingjian viu muitos bravos guerreiros fortes carregando várias armas. A solenidade e o nervosismo brilhavam plenamente em seus rostos, pois a competição seguinte poderia decidir os rumos que o resto de suas vidas tomaria. Os campos de treinamento na instituição da guarda municipal já estavam lotados de pessoas. Fang Xingjian fez fila na entrada para verificar sua identidade antes de pegar um crachá e usá-lo no pulso. Fang Xingjian estava casualmente ao lado. Depois de um tempo, seu último ano na escola de artes da espada, Ogden, apareceu diante dele. Ogden já havia compreendido a técnica da espada divina dos 9 Yang e havia alcançado com sucesso o nível 2 nela. A confiança estava escrita em todo o seu rosto. Seus atributos atuais de força, agilidade e reação haviam ultrapassado os 20 pontos.
Alguns juniores que também estavam participando da seleção seguiram atrás dele. Vendo Fang Xingjian, ele não pôde deixar de rir. Esse não é Junior Xingjian. Depois de se esconder por tantos meses, você finalmente saiu ao sol? Não poderia ter sido fácil treinar sozinho. De qualquer forma, faz tanto tempo. Você aumentou o nível da sua técnica da espada de águia. Precisa de alguma orientação minha? Oh, certo. O jovem mestre Kaunites também está aqui para a seleção. Por que você não vai cumprimentá-lo? Ogden riu alto. Para ele, aquele que Fang Xingjian mais temia, na escola de artes da espada seria Kaunites, que o espancava diariamente. Fang Xingjian sorriu friamente em seu coração e lançou um olhar para Ogden. De repente, ele colocou a mão no peito de Ogden e o empurrou com um pouco de força. Era como se um adulto tivesse empurrado uma criança. Ogden voou para trás e aterrissou com um estrondo depois de cair mais de 10 metros. Você, tendo sido empurrado, pela outra parte em um golpe, seu rosto ficou vermelho furioso. Mas então ele pensou consigo mesmo, o que aconteceu? Como sua força pode ceder à minha por uma margem tão grande? Neste momento, um cavaleiro ruivo vestindo trajes de cavaleiro bateu palmas, começando a falar lentamente de um pódio no campo de treinamento. Todo mundo está aqui, vamos começar. Este cavaleiro tinha membros fortes. Uma barba cheia decorava seu rosto e seu cabelo ruivo voava ao vento como chamas. Ele só havia aberto a boca normalmente, nem mesmo gritando, mas as ondas sonoras chegaram aos extremos da arena devido a algumas contrações específicas de seus pulmões. A expressão de Ogden ficou medonha. Ele olhou ferozmente para Fang Xingjian, mas não fez mais nada. Fang Xingjian nem sequer olhou para ele, mas ao invés disso olhou fixamente para o cavaleiro ruivo, dizendo para si mesmo, seus órgãos internos devem ser extremamente condensados, e sua força equivalente à dos braços e músculos da coxa de um homem forte. Ele perguntou ao redor e descobriu que o cavaleiro antes dele era um dos examinadores nas seleções. Ele era Ogan, o líder dos guardas da cidade, no nível 19. Como ele conseguiu atingir o nível 19, era óbvio que ele havia completado sua primeira transição depois de se tornar um cavaleiro. Suas habilidades estavam a um passo de alcançar a segunda transição. Dizia-se que ele já havia participado da seleção regional antes, e quase se tornado um cavaleiro outorgado, que poderia obter o direito à segunda transição de emprego do Império. Enquanto o cavaleiro ruivo falava, todos no terreno ficaram em silêncio. O cavaleiro assentiu, satisfeito, e disse, sou Ogan, seu examinador para a primeira rodada. A seleção da prefeitura do Império não foi um teste fácil. As 3 áreas que ele estava avaliando eram suas habilidades físicas, suas técnicas e seu nível de compreensão. Os examinados eram basicamente guerreiros que não haviam passado pela primeira transição de emprego, havia muitos participantes no geral. Portanto, não foi planejado que eles tivessem duelos que poderiam facilmente resultar em mortes ou ferimentos. Suponha que houvesse duelos entre alguns milhares de pessoas, cada uma delas as elites de vários dojos e academias. Se houvesse algum caso de ferimento ou morte, isso poderia até incitar tumultos ferozes, aumentar a frequência de lutas armadas na cidade e causar distúrbios no Império. Além disso, uma única batalha não seria suficiente para determinar o potencial e o talento de uma pessoa. Assim, a seleção da prefeitura removeu o modo de batalha, incluindo apenas testes teóricos e práticos. Ogan continuou. A arena principal da Prefectural Selection fica na Kirstia Royal Academy, que fica a cerca de 12 quilômetros de distância. Você tem 10 minutos para chegar lá. Todos os retardatários serão desclassificados. Então, eu estarei esperando lá. Depois de dizer isso, em um piscar de olhos, Ogan correu para além dos campos de treinamento. O ar uivou e a terra tremeu, como se um grande grupo de elefantes estivesse correndo descontroladamente. Cada um de seus passos esmagava o chão em pedaços, fazendo pequenos buracos, enquanto a enorme força contrária impulsionava seu corpo, permitindo que ele disparasse como um foguete, e até rasgasse o ar, criando um rastro de fumaça branca fraca. Que velocidade rápida! O olhar de Fang Xingjian congelou. Para ter uma força tão explosiva, sua força e agilidade devem ser no mínimo 50. Não, eles podem até estar em 60. Ou ainda mais alto. Com a demonstração de habilidade de Ogan, muitos guerreiros no chão começaram a se mover, empurrando uns aos outros enquanto se dirigiam para a saída dos campos de treinamento.
Todo mundo, eu vou fazer um movimento primeiro. O clã Teresia aceitará a posição de campeão da prefeitura desta vez. Com um uivo fraco, uma sombra disparou para o alto. Caunites pisou nas cabeças de mais de 10 guerreiros e saiu do campo de treinamento como uma brisa fresca. A instituição dos guardas da cidade estava barricada por muros altos com mais de 5 metros de altura, e a saída mais rápida era pelo portão principal. O controle de Caunites foi levado ao auge. Ele usou os ossos e músculos dos corpos na multidão como um meio de propulsão, correndo para o portão em um flash. No entanto, quando ele estava prestes a saltar para o portão principal, um forte vendaval uivou. A turbulência no ar se agitou contra seu rosto, tornando difícil para ele respirar. Creme. Imediatamente depois, uma sombra gigantesca pairou sobre ele. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles.